Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo um novo vídeo aqui para Fintech News. Então, na semana passada eu lancei essa nova série, que é um resumo, um panorama geral dos últimos acontecimentos no mundo das fintechs. E hoje começamos então a segunda edição, uma semana também bem agitada. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e todos os links das matérias que eu vou usar para mostrar para vocês aqui hoje, vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser consultar todas elas ou alguma mais em específico. Então vamos lá, a primeira delas envolvendo o Agibank. O Agibank é o banco digital do banco Agiplan. O Agibank já é uma conta digital bem reconhecida, já tem algum tempo que está no mercado, e eles tiveram uma notícia bem positiva nessa semana. Eles vão receber um aporte de 400 milhões de reais da Vinci Partners, e isso vai ajudá-los a impulsionar o crescimento. E uma marca bem importante porque com esse investimento eles vão ultrapassar a marca de 1 bilhão de reais. Então, a gente vê a grandeza, um banco que já vinha registrando crescimento nos ativos. Reparem que nos últimos 5 anos eles tiveram um crescimento de 43,7%, e nesses últimos tempos eles estavam justamente nesse processo de captação de novos recursos para crescer ainda mais. Segundo caso é uma fintech da categoria negociação de dívidas. Então é o caso da Quero Quitar. A Quero Quitar é uma plataforma que, se você tem alguma dívida, você pode ver lá se tem a empresa para a qual você está devendo, se ela tem uma parceria com a Quero Quitar. Então você encontra lá instituições financeiras, empresas de varejo, que você pode ir por meio dessa plataforma, de uma forma, negociar sua dívida com melhores condições e com uma assessoria de especialistas. E aqui no cenário de pandemia a gente vê algo bem interessante, que aumentou o número de pessoas fazendo os acordos lá. Então, aumento de 280% nos acordos de dívida, de acordo com o levantamento da Quero Quitar. E isso a gente está vendo de março a julho desse ano, então no meio de uma pandemia. E é também interessante que não só o aumento no número de acordos, mas como também muita gente passa a pagar à vista. Antes a gente vê que era em torno de 27%, agora a gente vê que salta para 53%. E a base de clientes também cresceu, quadruplicou, né? A gente vê que antes da pandemia, antes de março, eles tinham 12 milhões de CPFs cadastrados. Com a pandemia, isso saltou para 52 milhões. Então, a gente vê uma ação das pessoas indo buscar condições para negociar as suas dívidas. E aqui um caso bem interessante, que é o caso de uma instituição financeira tradicional se transformando numa fintech. Olha só, a Sorocred é uma fintech, uma empresa, uma instituição financeira de crédito. Eles têm esse nome porque foram criados na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, e é uma instituição financeira muito tradicional pelo seu cartão de crédito. Eles têm a própria bandeira. E buscando multiplicar a base de clientes e passar a oferecer as soluções de um formato diferente, eles estão se transformando numa fintech, que vai ter o nome de Afins. Então aqui é uma notícia bem legal para vocês entenderem. Nesse primeiro momento, dos 30 últimos anos, das 3 últimas décadas, a Sorocred fazia justamente essa ideia de ser um cartão de crédito com bandeira própria, emitido sempre em parceria com lojistas. Então, você ia lá numa loja, numa rede, e você podia emitir o seu cartão. Com essa ideia de aumento da competição no mercado financeiro, as contas digitais, as fintechs, eles estão então mudando um pouco o negócio deles. Então, a partir de agora, a Fins ela não vai emitir os cartões com a bandeira Sorocred, eles vão emitir com a bandeira Visa, uma bandeira internacional reconhecida, e não vai ficar só apenas nesse sentido do cartão. Eles também vão criar contas de pagamento e depois, até futuramente, oferecer outros produtos para microempreendedores. Também um caso bem legal, e eles têm uma projeção de poder multiplicar por 10 a base atual de 650 mil cartões ativos. Então, um caso bem interessante. Aqui uma união de fintechs, uma fintech já bem mais tradicional, que é o caso da Guide, é uma corretora de investimentos, e eles estão selando um acordo com uma fintech de crédito, no caso é a fintech Noble, e não é uma ideia só de oferecer crédito, mas é um crédito bem interessante, é um crédito que usa os investimentos como garantia.
Então é um crédito com garantia, um empréstimo com garantia, e não é a garantia imóvel, não é a garantia automóvel, é a garantia com base nas aplicações que a pessoa tem. É uma modalidade bem interessante que acaba tendo a união dessas duas fintechs. E aqui um caso também de destaque bem legal, o que a Ponte acabou fazendo. A Ponte é uma fintech de crédito e eles emitiram a primeira CCI eletrônica aqui do Brasil. CCI é Cédula de Crédito Imobiliário e a gente tem a primeira vez uma CCI 100% digital. Então, aqui é uma notícia bem legal para vocês olharem com mais detalhe como que vai funcionar. É a própria Bolsa de Valores que vai registrar e ficar responsável pela negociação das CCIs. Então, acaba sendo uma nova modalidade surgindo em função da iniciativa de uma fintech. E aqui um levantamento mais geral, com alguns pontos positivos, outros nem tantos, e não só no mundo das fintechs, mas na ideia de conta digital. Então, hoje em dia, a conta digital, algumas fintechs têm, e os bancos também, já vários deles, possuem as suas próprias contas digitais, sejam os bancos grandes tradicionais, bancos de investimento. Então, aqui no caso, nessa matéria levantada pelo Valor Invest, eles trazem um estudo feito pela fintech IDwall, fintech mais no sentido de tecnologia e segurança. Eles mostram questões de tempo de cadastramento, tempo de aprovação e até problemas técnicos que às vezes acabam dificultando um usuário a ativar a sua conta digital. Então aqui a gente vê que nesse cenário atual de pandemia, aqui o comparativo que eles fazem é do primeiro semestre do ano passado com esse primeiro semestre desse ano. Então a gente vê que o tempo médio de cadastro caiu de 13 para 11 minutos. Aqui a gente vê que as empresas que têm o menor tempo médio de cadastro, que é um tempo de 6 minutos, são as carteiras digitais, enquanto as que têm o maior tempo médio de cadastro são os bancos de investimento, com algo em torno de 14 minutos. Aqui mostrando, né, eles fizeram esse estudo considerando as contas digitais dos bancos tradicionais, dos bancos de investimentos, bancos sociais, bancos digitais efetivamente e carteiras de pagamento. É uma amostra bem legal que eles acabaram preparando. E aqui a gente vê o número médio de campos para você preencher no cadastro também caiu de 32 para 23. O tempo médio de aprovação continua o mesmo, em 44 horas. E o número médio de documentos obrigatórios para você enviar também caiu de 1,3 para 1. E aqui a gente começa a ver algo que já não é tão positivo, né? 4 em cada 10 cadastros não são concluídos. E 17% das pessoas não terminam o cadastro por conta de algum problema técnico. E apenas 2 a cada 10 pessoas que se cadastram efetivamente ativam suas contas. Então aqui a gente vê que é um processo quase como um funil, né? Primeiramente a gente tem as pessoas interessadas em ter uma conta digital, elas partem para o cadastro. Dessas, algumas não conseguem seguir com o cadastro por problema técnico. Outras até conseguem, mas tem a questão da aprovação, podem ou não ser aprovados. E lá por fim, mesmo com a conta aprovada, a gente vê que muita gente ainda não ativa ela efetivamente. Então, um funil interessante, até algo para as próprias contas digitais pensarem para melhorar essa experiência do cliente. Aqui é um ranking bem legal feito pela Virtuous Company. Eu vou deixar esse link que você pode baixar o relatório completo, um relatório muito legal, que é um ranking de cultura ética em empresas de serviços financeiros. Então, aqui eu não vou passar o relatório por completo, mas só para vocês verem um panorama geral, a gente tem, primeiramente, o ranking geral de cultura e ética, e aqui a gente tem fintechs, a gente tem bancos tradicionais, a gente tem instituições financeiras já super tradicionais, públicas. Então, para vocês verem como as fintechs ganham bastante peso nessa questão de cultura ética. Olha só, no ranking geral, primeiro lugar, uma fintech. A Vind, que é uma fintech de pagamentos por recorrência. Segundo lugar também uma fintech. A Coin, que é um aplicativo de pagamentos. Terceiro lugar, também uma fintech. Acreditas que é uma fintech de crédito. No quarto lugar, mais uma fintech, que é a Foxbit. Foxbit é uma corretora de criptomoedas. E no quinto lugar, o Nubank, que é um banco digital, tem várias soluções, também é uma fintech. E aí que a gente começa a ver, a MetLife já não é o caso de uma fintech, depois você vai descendo, você vai percebendo outras instituições financeiras tradicionais, o Banco Safra, Banco Bradesco,
Então aqui o ranking ele é geral e a gente vê que nas primeiras posições acabam aparecendo as fintechs. E aqui também eles acabam quebrando esse ranking no formato do porte, né? As 10 melhores de grande porte, que são empresas com mais de 200 avaliações, e empresas com 50 a 200 avaliações. E aí reparem que as fintechs acabam ganhando bastante destaque, com mais de 200 avaliações, Creditas e Nubank. Terceiro lugar aparece BNDES, que aí já não é uma fintech. Quarto lugar também não é uma fintech, Porto Seguro. Mas reparem que os dois primeiros lugares são fintechs, depois a Stone também é uma fintech, que no caso a Wiz também. Então a gente vê o poder nas duas classificações que eles fizeram. De 50 a 200 avaliações, praticamente quase todas são fintechs. A Vind, a Coin, Foxbit, o C6 Bank, Pagar.me e a própria Empíricos. E aqui depois você pode olhar com mais detalhes os aspectos positivos. Então, por confiança, por liderança. Então, a gente tem uma divisão bem interessante para ser olhada. E por fim, não algo específico de fintechs, na verdade, uma tecnologia que é o Pix. Pix, para quem ainda não viu, é um novo sistema de pagamentos aqui no Brasil, criado pelo Banco Central. Pagamentos instantâneos, pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, que está prestes a ser lançado. Então, alguns bancos e algumas fintechs já estão na fase de pré-cadastro. 5 de outubro começa efetivamente os cadastros e a partir de novembro a gente consegue fazer transferências. Então, o que a gente transfere hoje entre bancos via TED e DOC, a gente vai ter essa opção de fazer via Pix, que vai custar menos para os usuários e por isso, então, os bancos vão acabar arrecadando um pouco menos. Então, ó, Pix pode fazer bancos perderem parte dos 30 bilhões anuais que eles faturam com as contas correntes, então não com as operações de crédito. E então a gente vê que é uma mudança positiva para o usuário. Claro, o Pix também em custos vai custar menos para o banco na hora de fazer as transferências, mas como, por exemplo, em operações de transferência entre pessoa física, como essa operação não vai ter taxa, então uma parte desse volume vai diminuir na captação dos bancos. Então é isso, pessoal. Essa foi a Fintech News dessa semana. Vocês viram coisas bem interessantes de diferentes níveis, né? Então, Fintech recebendo aporte, Fintech se unindo a outra Fintech, banco virando Fintech e algumas pesquisas, né? Então, se tiver algum comentário, alguma dúvida, aproveite, deixa aqui no campo de comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.